Eu já perdi a conta de quantas vezes eu ouvi isso no consultório. Doutor, minhas fezes estão finas, mas continuam machucando o ânus. Por que será que isso está acontecendo? Por que as fezes finas podem estar machucando? Será que é isso mesmo que está acontecendo? Vamos dar uma olhada? Olá, eu me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal e curte o vídeo, não custa nada e vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Quem já acompanha aqui o canal há algum tempo já sabe o que é a fissura anal e que ela pode causar hipertonia. Vamos lá, fissura anal é o quê? É um corte na região do ânus. Só que esse corte pode cicatrizar bem, naquele caso da primeira vez que machucou, né, uma fissura que a gente chama de fissura aguda. A maior parte das pessoas vai ter uma fissura durante a vida, porque as fezes ficaram duras naquele momento e machucaram ali a saída. Mas em algumas pessoas essa fissura vai machucando seguidas vezes. A pessoa vai ao banheiro, as fezes estão duras, machuca uma vez, depois machuca de novo, de novo, de novo. E isso vai criando o quê? Uma ferida que não cicatriza bem mais, que é a fissura crônica. A fissura crônica, ela tem algumas características que vão ajudar a gente a definir que ela é uma fissura crônica, mas que também vão prejudicar a cicatrização. Entre elas, ela vai ter uma circulação de sangue ruim, porque já machucou muitas vezes, o tecido fica mais fibrótico, mais endurecido, com a circulação de sangue que não supre bem aqueles tecidos, então fica mais difícil de ela cicatrizar. E além disso, a fissura irrita o ânus, causando um quadro que se chama hipertonia anal. A hipertonia é o quê? O músculo fica tenso, fica travado, como se ele ficasse mais fechado, mais difícil de passar. Por que eu estou te contando tudo isso? Porque isso tem a ver com essa questão das fezes finas. Então vamos entender o que uma coisa tem a ver com a outra. Imagina o seguinte, o reto ele é mais calibroso do que o ânus. O diâmetro do reto ele tem vários centímetros, enquanto que a passagem do ânus vai ter 1,5, 2, 3 centímetros no máximo. Isso quer dizer o quê? Que as fezes, para passar no ânus, elas precisam espremer um pouco, elas vão ficar mais achatadas. Isso sempre acontece. Desde que a consistência das fezes seja uma consistência mais adequada, mais pastosa, isso não vai causar trauma na região. Só que o que acontece? Na pessoa que está com a fissura anal, como eu falei, vai estar o quê? Com hipertonia, o ânus está mais fechado, e isso vai dificultar ainda mais a passagem. Então as fezes estão lá no reto, elas estão mais calibrosas do que o ânus, e para passar elas têm que espremer muito, é como se fosse um funil, elas vão ficar muito achatadas para passar naquela região. E isso causa o quê? Mais trauma naquela região. Então, as fezes estão finas, não quer dizer que elas já estavam finas lá no reto, quer dizer que elas estavam grossas lá dentro do corpo, na hora que passaram pelo ânus, aí que elas espremeram como um funil, e aí acaba o quê? Machucando o ânus de novo. Então, as fezes estão finas por causa da fissura. Não quer dizer que elas estavam finas lá dentro. Um jeito fácil da gente entender é usando o quê? Objetos do dia a dia, como vocês já estão acostumados aqui no canal. Então nós vamos usar o quê? Uma garrafa de água, sem rótulo que a gente não tem patrocinador. Então, ó, nessa garrafa nós vamos entender bem isso aí. O reto seria essa região aqui. Nessa região, a água está o quê? Está mais larga, não é? Quando ela passar pelo gargalo, quando ela passar pela boca da garrafa, ela não vai ficar mais achatada, não vai ficar mais fininha? É a mesma coisa que vai acontecer no reto. As fezes que estão lá dentro, elas estão mais calibrosas. Quando elas passam pelo ânus, elas vão ficar o quê? Mais finas. Então é isso que faz machucar o ânus. A fissura vai contribuir com isso por causa daquela hipertonia, então vai deixar as fezes mais finas. Não quer dizer que aquelas fezes lá dentro estavam finas, e é por isso que machuca. Tá, e aí, o que dá para fazer para isso melhorar? Bem, a gente tem que fazer o quê? Relaxar essa musculatura do ânus. E para isso a gente tem diversas opções. A primeira, em geral, vai ser o quê? O uso de algumas pomadas. Tem pomadas que vão fazer o quê? Relaxar a musculatura, permitindo uma passagem melhor, mas também permitindo que chegue mais sangue na fissura para cicatrizar de vez aquele machucado. Quando a gente aperta, ó, eu tô apertando aqui minha mão, vocês veem que algumas áreas ficam mais esbranquiçadas, não é? Porque quando a gente está apertando uma região igual o músculo lá está apertado, faz o quê? O sangue não consegue circular ali, ele vai afugentar aquele sangue, com isso prejudica a cicatrização. Então, naquela região a gente precisa relaxar para facilitar a passagem e também para melhorar a circulação de sangue e cicatrizar a fissura. Se as pomadas não forem eficazes, uma opção que a gente tem é usar o Botox. O que o Botox faz? Ele bloqueia a comunicação entre o nervo e o músculo. E com isso, o músculo perde o tônus. Então, ele relaxa. Então, quando a gente fala que o músculo está hipertônico, quer dizer o quê? Que ele está com mais tônus, ele está mais tenso.
mais contraído. Se ele bloqueia essa contração, o músculo fica mais relaxado. Então o Botox é uma ótima opção para a gente tratar essa hipertonia do ânus, ajudando na cicatrização da fissura. Pode ser feito como primeira escolha, ou seja, antes mesmo de se usar as pomadas, já pode se fazer o Botox, e ele pode inclusive ser associado à cirurgia em algumas situações, mas é um tratamento que a gente pode fazer no consultório. Aplica, ele vai relaxar aquela musculatura. Então a pessoa vai notar que tem menos aquela contração do ânus, a tendência é de que as fezes passem de forma mais fácil ali. Outra opção de tratamento seria a cirurgia. Na cirurgia nós vamos fazer o quê? A fissurectomia, que é a retirada da fissura, e a gente faz muitas vezes a esfincterotomia, que é isso, é um pequeno corte na musculatura para que relaxe um pouco, facilitando essa passagem, a circulação de sangue e a cicatrização da fissura. Os tratamentos eles têm eficácias diferentes e têm indicações diferentes, nós vamos indicar de acordo com o caso de cada paciente. Então a gente não vai seguir uma receita de bolo, nós temos que ver aquele caso e ver o que é melhor. Então, gente, as fezes finas, normalmente elas estão finas porque o ânus está contraído, não quer dizer que por estarem finas elas não machucariam o ânus, porque muitas vezes elas estão finas exatamente porque elas têm que apertar, passar ali e ficar achatada por causa da fissura e da hipertonia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu tento sempre fazer aqui com objetos do dia a dia para ficar fácil de entender e te convido a conhecer meu site lá, toda semana eu posto textos para você, são textos de qualidade, falando sobre saúde intestinal, problemas da região do ânus, do reto, alguns assuntos aí que as pessoas consideram controversos, fala até sobre a questão de sexo anal, então eu te convido a conhecer e segue meu Instagram, no meu Instagram eu posto conteúdos interativos, caixinhas de perguntas. Semana passada eu fiz uma caixinha com muita participação, foram mais de 100 stories seguidos aí respondendo as perguntas de vocês, então participa lá comigo. Um grande abraço, te vejo na próxima.